Imagina que você tem tudo que você precisa para ser um lutador incrível no mundo da luta livre. Você tem o físico perfeito que todo mundo elogia, você tem um passado militar e você recebe inúmeras chances de ter o treinamento perfeito para você ser um lutador perfeito. Porém, quando não dá certo, ao invés de você persistir nesse sonho, você acaba indo pro lado oposto da justiça. Essa é a história do Hardbody Harrison e do crime horrível que ele cometeu e prejudicou dezenas de mulheres. Harrison Norris Jr. nasceu em 22 de maio de 1966 em Warner Robins, na Georgia, nos Estados Unidos. Uma cidade típica do sul dos Estados Unidos, muito ligada a Robins Air Force Base, que é uma das maiores bases aéreas do país. E crescer ali significava que você estava atrelado completamente ao mundo militar dos Estados Unidos, que é muito forte, inclusive. Apesar de a gente não ter registros oficiais da infância do Hardbody Harrison, isso é o que a gente sabe, onde ele fazia atividades que envolvia já o militar. Depois de terminar o ensino médio, Harrison entrou no exército dos Estados Unidos e serviu como paraquedista, e entregou a unidades de elite. Mas uma coisa super interessante é que ele lutou inclusive na Guerra do Golfo, que durou ali entre 90 e 91, que foi quando os Estados Unidos, e alguns aliados invadiram o Iraque, após a invasão do Kuwait. Em entrevistas posteriores, antes da prisão, enquanto ele ainda era lutador, ele se orgulhava super de ter sido um militar, de ter esse passado que realmente é muito importante para várias pessoas nos Estados Unidos. Nos anos 90, depois de ter servido no exército e voltar para os Estados Unidos, Harrison começou a se aproximar do mundo do fisiculturismo e do atletismo, aproveitando o porte físico que tinha conquistado no exército. E foi justamente nesse período que ele acabou ganhando o apelido de Hard Body. O seu físico forte e imponente impressionava todo mundo ali. Então, dessa forma, ele acabou conquistando empregos como personal trainer e ajudava as pessoas ali a praticar e se interessar cada vez mais também pelo mundo militar. E com esse estilo físico, ainda mais se tratando da Geórgia, acabou que chamou a atenção de vários empresários ali e vários olheiros e acabaram chamando ele para fazer alguns testes para poder ir para a WCW. Então, por volta de 95 e 96, ele acabou fazendo parte de alguns circuitos independentes de luta livre e chamou bastante atenção aí de executivos grandes, O Hardbody Harrison lutou no Power Plant da WCW, que era como se fosse o NXT, só que da WCW, coisa que a WWE não tinha na época e a WCW tinha. Esse Power Plant, inclusive, revelou nomes gigantescos, como o Goldberg e o DDP. Ele acabou continuando com o apelido Hardbody, ele falou que o pessoal já chamava ele assim e tal, o pessoal gostou e falou assim, beleza, então esse vai ser sua gimmick, você ser apenas forte, e era isso. A estreia do Hardbody Harrison aconteceu em 95, mas apenas como jobber, Ele lutou em alguns house shows ali, coisas não televisionadas, e era sempre o cara que perdia, Só para poder aprender bastante coisa também, mas perder para as pessoas que tinham mais impacto ali na indústria. Ele acabou lutando algumas vezes, no Monday Night, que era o principal evento ali, o evento semanal da WCW, e lutou com alguns lutadores até bem importantes ali do mid-card, como o Scott Norton e o Booker T. Mas, lembrando, sempre perdendo, porque esse era o objetivo do personagem dele até então, ser jobber, perder e poder acabar melhorando cada vez mais como lutador. Ele acabou sim participando de um pay-per-view da WCW, que foi o World War III em 95. Ele acabou participando ali de um Battle Royal com 60 homens e logicamente não ganhou. Mas acabou lutando, ao lado aí de Hulk Hogan, Randy Savage. Então, momento super importante da carreira dele, por exemplo. E o único, eu acho. Bom, mas o que aconteceu é que todo mundo sabe que a WCW acabou falindo, Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a WCW não tinha mais dinheiro, perdeu o controle criativo de absolutamente tudo e ninguém mais sabia o que fazer com a WCW. Até que em 2001, o Vince McMahon acaba comprando a competição, que quase fez ele perder tudo. Porém, os lutadores maiores acabaram indo para a WWE, pularam de barco. Lutadores de mid-card acabaram indo também para a WWE e outros acabaram indo para outras empresas. E os lutadores de low-card, que era o caso do Hardbody Harrison, ficaram sem emprego mesmo. E é aí que o problema começa. O Hardbody Harrison ainda continuou no mundo da luta livre no início dos anos 2000 e ficou fazendo parte de shows independentes, circuitos independentes ali, outras empresas e tal, mas sem chamar muita atenção do pessoal. Mas ele sentia que tinha bastante conhecimento suficiente, afinal ele tá fazendo isso há 5 ou 6 anos, então ele já era considerado até um pouco veterano ali pro pessoal, E é lógico que sempre vai chamar atenção quando você se apresenta para alguém falando que você lutou na WCW nos anos 90, você pegou o auge da empresa. Então, aos poucos, ele começou a recrutar algumas pessoas, para poder treinar, enfim, se tornar aí lutadores profissionais. O problema é que aconteceu que ele acabou chamando mulheres também, e foi aqui que foi a ladeira abaixo. O que acontecia é que ele chamava mulheres em situações
vulneráveis, né, como viciadas, como meninas que já participavam de programas de prostituição, pessoas que realmente não tinham condições muito boas de vida, digamos assim. Ele chamava essas pessoas e dizia que ele ia revolucionar a vida delas e chamava para viver na casa dele, né, onde ia dar abrigo, comida, enfim, e treinar justamente para ser lutadoras profissionais. E esse lugar, inclusive, ele chamava de compound ou camp, né, era o campo ali dele. Só que na realidade era um campo não de treinamento, mas de exploração. Então, entre 2000 e 2005, várias mulheres eram convencidas ou coagidas a se envolver em programas de trabalho sexual, com o dinheiro sendo entregue a ele, é lógico, né? Inclusive, algumas chegaram a relatar que ficavam trancadas ou controladas dentro de casa. E ele usava essa posição de ex-militar e ex-WCW para poder controlar as mulheres ali em casa. E quando eu digo controlar, é controlar mesmo, tá? Ele não só abusava sexualmente das mulheres, mas como ele também fazia elas fazerem os trabalhos domésticos ali. Pra você ter noção o que ele fazia com as mulheres, né? Além de forçar a prostituição, elas eram obrigadas também a trabalhar na casa do Harrison, fazendo serviços como cortar árvore, carregar peso, pintar, colocar grama no quintal. Então ele realmente fazia aquilo ali como se fosse um campo militar, como se elas fossem militares. É lógico que sempre pela desculpa do tipo assim, não, isso aqui é necessário para você ser uma lutadora profissional, para você poder ganhar corpo, tudo mais, enfim. Inclusive uma coisa super maluca assim, é que ele criava multas caso as pessoas não fizessem o trabalho certo. E ele fazia uma espécie de cobrança infinita, né, um crédito, um débito infinito, inclusive. Ele teoricamente cobrava por comida, remédio, água, luz, enfim, só que as mulheres logicamente não podiam pagar tudo isso para ele e poder ir embora. Então ficava um ciclo, elas não pagavam, mas recebiam, não pagavam, recebiam, e ele falou assim, não, então se você não me paga, eu vou te deixar aqui e tal, enfim, e aí quando você puder me pagar, você vai embora. Mas esse dia nunca chegava. E sem falar também, né, de uma das piores partes, que ele realmente abusava sexualmente todas essas mulheres contra sua própria vontade. E isso aqui não envolvia apenas abuso sexual por parte dele, ele criava orgias e grupos sexuais, chamava outras pessoas para poderem explorar aquelas mulheres sexualmente também. Essas meninas variavam de 19 a 27 anos, por exemplo. E eram dezenas de mulheres, tá? Não era só uma ou duas, não. Era tipo assim, dezenas de mulheres. É importante falar que ele não agiu sozinho nisso, né? Existiam duas outras pessoas que fizeram parte desse esquema nojento dele aí também. Amy, ela era co-conspiradora, ajudava a recrutar mulheres e era a líder de time dentro da casa. E o Cedric Jackson, ele era um outro cúmplice também que acabou sequestrando uma das vítimas e entregá-la ao Hardy Body Harrison. Como eu falei, existia essa espécie de multas, né, que ele acabava fazendo para poder explorar cada vez mais as pessoas que estavam ali. Então, se uma vítima se recusasse a cooperar, o Norris abusaria fisicamente, a estupraria violentamente e ameaçaria com abusos e a forçaria a testemunhar o abuso de outras mulheres também. Então, se a pessoa acabou fazendo alguma coisa errada ali fora da regra dele, ele abusaria dessa mulher, mas também forçaria ela a assistir o abuso de outras pessoas. Olha a mente doente do homem. E o Norris mantinha o controle sobre as vítimas com a ajuda de prostitutas experientes, tá? Que trabalhavam para ele voluntariamente, monitorando as mulheres ali tanto dentro quanto fora de casa também, impondo multas e diversas cobranças para mantê-las ali envolvidas com ele e elas não escaparem. Mas então, como tudo isso acabou, ele acabou sendo descoberto. Bom, em meados de 2005, duas mulheres conseguiram escapar da casa dele. A gente não sabe quem são essas mulheres, mas elas são reconhecidas pelas siglas KR e NH. Essas mulheres acabaram escapando e pedindo ajuda, né, para policiais, onde contaram tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos e a polícia foi lá e invadiu a casa dele e teve mandado de prisão para ele e para os seus 2 outros companheiros. Então, em dezembro de 2005, o Harrison é preso na sua própria casa e tinha inclusive outras mulheres dormindo no local enquanto a polícia chegou lá. O julgamento aconteceu em 2007 na Atlanta, Georgia. Uma coisa super interessante, tá? O Harrison acabou despedindo seus advogados e falou que ele mesmo se defenderia sozinho. Justiça americana é absurda, não fazia um sentido. E o que ele alegava é que tudo era consensual, ele só oferecia ajuda para as mulheres ali e tudo mais. Porém, teve dezenas de testemunhas testemunhando contra ele. Mulheres que relataram como foram enganadas, vizinhos que perceberam movimentações suspeitas e agentes federais que investigaram o caso de perto. Então o julgamento durou alguns meses ali, né, e acabou terminando em 22 de novembro de 2007, onde ele foi oficialmente condenado à prisão. E o Harrison foi condenado por 24 acusações em conspiração para manter mulheres em condição de servidão involuntária, tráfico de mulheres para trabalho forçado de serviços, tráfico de mulheres para fins de atos sexuais comerciais, abuso sexual agravado e tentativa de abuso sexual, obtenção de trabalho e serviços por meio de ameaças de dano sério e restrição física, recrutamento, abrigo, transporte, fornecimento e obtenção de mulheres para trabalhos e serviços, recrutamento, abrigo, transporte, fornecimento e obtenção de mulheres para participação em atos sexuais comerciais.
e uma multa de $2.400, para poder mexer no bolso dele também.